Gente, a passagem do Luiz Inácio Lula da Silva lá pelo Uruguai, na primeira fala dele, ele voltou a atacar o ex-presidente Michel Temer e também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Temer decidiu rebater publicamente a essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a se referir a ele como golpista. Temer soltou uma nota dizendo que Lula, mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro, insiste em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, ou seja, olhando para o passado. Temer diz que Lula está tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Dilma, disse Temer, não é vítima de golpe. Ela foi, na verdade, alvo de uma pena aplicada para quem infringe a Constituição. Temer finaliza dizendo, recomendo ao presidente Lula que governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. E tem gente querendo fazer barulho, Por exemplo, o Fábio Weingarten, que foi secom do Bolsonaro, secretário de comunicação do Bolsonaro, está falando, e aí, MDB, vai votar como nas eleições para Câmara e Senado diante dessa fala aí do Lula sobre o Temer? A real, vem para cá todo mundo, é que o MDB, ele é tão bagunçado, que tem uma ala que tá tipo assim, tô nem aí, tem outra que vai se doer um pouco, mas assim, a Simone Tebet é ministra do planejamento, sabe? De todo modo, isso tem me chamado a atenção. Pior é que a gente não tem tempo, mas essa insistência do Lula em manter a Dilma como um personagem da volta dele, sabe? Assim, é muito difícil de politicamente entender, tudo bem, tem a relação pessoal, mas o Lula sempre foi conhecido como um pragmático. O fato é o seguinte, goste-se da atitude pessoal ou não da presidente Dilma, sendo ela uma mulher honrada, para usar a palavra do próprio Temer, e jamais acusada de corrupção, o próprio Temer também admite isso. O país, em 2016, ela perdeu a governabilidade porque a economia mergulhou no cadafalso bruto. A gente saiu de crescimento para decréscimo, desceu a escada ali, a gente teve explosão de desemprego, pós-manifestações de junho. E a Lava Jato no auge, assim, é fácil entender as condições, inclusive, que fizeram com que a classe média se desgarrasse do PT de uma maneira que ele não conseguiu recuperar nem agora, em 2022. E Lula puxa isso sempre para o centro, Thaís, de novo, impedindo essa reconstrução dessa ponte. Não estou falando do Temer, porque essa canela ele chutou na campanha, mas do eleitor, da classe média, que o PT precisou para se eleger em 2003, em 2002 com Lula, em 2006 com Lula, para fazer a Dilma em 2010 e para fazer a Dilma em 2014, Já muito apertadamente, porque naquela ocasião a classe média, uma parte dela já tinha voltado grossamente para o PSDB. Exemplo, a votação que o Aécio Neves teve aqui em São Paulo em 2014. Thaís, você tem 30 segundos. Já pensando que pode vir CPI por aí, eu vou ensaiar. Aquela faz um textão e aí 30 segundos. Dani, é impressionante também o papel que Dilma teve nas primeiras semanas, Na primeira semana especialmente, ali na posse, nas posses dos ministros, isso ficou muito marcado. Para mim, chamou muita atenção. Ela transitando, ela muito aplaudida pelos petistas que participavam de todas as cerimônias, ela foi muito ciceroneada. Então, tem esse aspecto que é até interessante de tentar analisar, porque em algum momento, o Lula tentou se distanciar, mas faz um tempo que ele tem chamado isso mais para o centro do debate mesmo. Mas aí, falando de MDB, o tweet do Fábio Weingarten mostra que talvez ele não conheça tanto assim o MDB, Porque MDB é tudo, menos um único partido. Leandro Rezende. Não, Dani, me parece, que esse Lula 3, ele tem também, até os petistas falam disso, de colocar a imagem da Dilma num outro lugar para a história. E é um pouco disso que a Thaís falou. Ela, nesse começo de governo, tantas vezes saudada, enfim, vários petistas replicando as homenagens que a Dilma tem recebido quando faz aparições públicas. E o Lula, quando se refere ao impeachment de 2016 como um golpe, contribui nesse... É algo petista, não me parece
que seja algo, enfim, pensado em falar com o MDB ou falar com o próprio Temer, que ele já falou, como você lembrou, na campanha ele já tinha se referido ao impeachment como um golpe, enfim, não há muito de novidade nisso, né? O Temer tem também o direito de reagir, mas me parece que é só mais essa retórica desse desejo de tentar colocar um outro lugar para Dilma na história. E, nesse sentido, né, o MDB está no governo, né, está com a Simone Tebet, e não me parece hoje que o grupo que está no MDB ainda, que é um partido que diminuiu, né, o MDB não tem mais aquela expressividade toda, não me parece que o grupo do Temer vai ter um peso muito grande nesse futuro agora. Olha aí, hein? Eu fiz o sinal, todo mundo entendeu. Larissa, você vai ser a única a cumprir os 30 segundos? Olha, deixa eu respirar e contabilizar. Vai. Dani, eu gostaria só de fazer um adendo no sentido de como vem sendo mantido esse discurso de campanha, e é a crítica que a gente ouve na questão ali sobre o novo governo, em especial quando se tenta articular com o Congresso Nacional. Primeiro, de que Lula deveria abandonar um pouco esse discurso de campanha, e agora já tem gente falando que deve, quem sabe, começar a mudar o foco e deixar um pouco de lado os atos de 8 de janeiro, nem 20 dias depois, e já começar a pensar nas próximas pautas, por exemplo, a reforma tributária que a gente comentou há pouco. 40 segundos. Caramba, 35! Sensacional!